Mula Salvadora. A história deste episódio envolve a Camurça, a mula do Pedro Neco. Quem contou foi o Zé Preto, primo do Cláudio Minga, um contista da Baixada Santista, que conheci recentemente. Mas quem viveu a história foi o avô de ambos, Pedro Jerônimo, conhecido por Pedro Neco, que morava na pequena localidade de Olho d'Água das Flores, no sertão de Alagoas, em uma região de clima muito quente e seco. Os fatos se deram entre as décadas de 1920 e 1930. Nesta época, começou Zé Preto. Quem tinha um cavalo ou uma boa mula era um sujeito com posses, como era o caso do meu avô Pedro Neco. O animal valia tanto quanto um carro popular e era usado para o transporte de carga e de pessoas. Por sua resistência, as mulas eram e ainda são muito utilizadas em percursos de longas distâncias em vários locais ao redor do mundo. Pedro Neco, pequeno agricultor e também comerciante, muito querido em sua região, era um sujeito boa-gente e compassivo. Apesar de ser um benzedor famoso de práticas que herdou da avó indígena, era também um católico fervoroso e frequentador da igreja. Meu avô detalhou este ponto neto. Era devoto de Padre Cícero e organizava viagens a pé que duravam vários dias até Juazeiro do Norte para pagar promessas ou participar das grandes procissões com milhares de fiéis em homenagem ao santo do povo. Muito tranquilo, equilibrado e principalmente justo, Pedro Neco era também chamado para desarmar confusões entre famílias e conflitos pessoais e, às vezes, resolver questões de negócios. Contou o neto o contexto em que se desenrolaram os fatos. Essa habilidade era muito valiosa numa região dominada pela violência característica da época, liderada pelo bando de Lampião, o famoso cangaceiro, que o avô de Zé Preto conhecia. Pedro Neco nutria até certo respeito pelo líder do cangaço, disse o neto, acrescentando que, no entanto, tinha também muito medo e que levavam as famílias a correrem para se esconder no matagal quando ele chegava, enquanto ocorriam roubos, mortes e estupro de mulheres. Ainda explicando quem era o avô de Zé Preto, há que se acrescentar que ele conhecia profundamente a cultura, o comportamento e a natureza do povo que vivia naquela parte árida do Nordeste. E também as regras rígidas, não explícitas dos negócios feitos na base da palavra, no fio do bigode, sem assinatura de contratos e que é o tema central desta história. Com este perfil apaziguador e conciliador, certa vez Pedro Neco foi chamado para ajudar um amigo desesperado, que temia que um credor de uma dívida bem alta viesse à cidade atrás dele, a qualquer momento, para cobrar-lhe a dívida. Conforme meu avô, o amigo pretendia pagar, mas ainda não tinha como, relatou Zé Preto. Nesta etapa da história, posso afirmar que ainda hoje, dever e não pagar continua a ser um problema sério no Nordeste. Sou filha de nordestinos e ainda tenho um bom número deles à minha volta. Meus pais nos ensinaram a não dever a ninguém, claro, mas muito menos a um nordestino e profetizavam. Isso pode virar uma confusão das grandes, principalmente se não conseguir cumprir o combinado. Claro, a sociedade evoluiu e as instituições de justiça no Nordeste são mais eficientes na intermediação de conflitos de interesses. No entanto, ainda recentemente percebi que para boa parte do povo, principalmente no interior, não cumprir o combinado continua a ser um problema. E eles possuem soluções bem particulares. Para ilustrar essa percepção, antes de prosseguir na história do Pedro Neco, vou contar rapidamente a conversa que tive dia destes com o Antônio,
um marido de aluguel que faz a manutenção de minha casa. Para quem não sabe, em São Paulo, esse profissional faz pequenos consertos domésticos antes realizados pelos maridos. Por isso, a denominação informal é engraçada, marido de aluguel. Bem, durante o intervalo de um serviço, enquanto almoçávamos, Antônio contou-me, contrariado, que tinha emprestado uma grande soma de dinheiro a um vizinho cujo pagamento estava atrasado há 10 dias. E acrescentou que havia marcado para ir à casa do rapaz no sábado seguinte. Pretendia resolver o assunto de qualquer forma. Como fará isso se ele não tiver o dinheiro? Perguntei, já meio assustada com a forma dele colocar o assunto. Dona Norma, esse meu vizinho é folgado, pois ele deixou vencer a dívida e nem veio se explicar, detalhou o conflito. Eu até poderia esperar, mas ele não me respeitou, não sou moleque. Aqui está um ponto importante neste assunto de dívida: cumprir o combinado, o que é um valor, um princípio de honra, segundo observei quando Antônio foi mais enfático e disse: ele é da minha terra, Antônio é do interior da Bahia, e aprendeu que quem promete, cumpre e deve pagar de qualquer jeito. E se ele não tiver dinheiro, como pagará? Interrompi perguntando e ele prosseguiu. Dona Norma, na minha terra se diz que o homem não é obrigado a prometer, mas quando promete, tem o dever de cumprir. Vai pagar. Não me assuste, Antônio, interrompi novamente. Sempre achei você tão tranquilo. Você não está pensando em brigar com ele, está? Antônio é bem forte e foi professor de capoeira na Bahia, antes de vir para São Paulo há 10 anos e dedicar-se à manutenção de imóveis com as habilidades que aprendeu com o pai e no próprio trabalho. Fica tranquila, Dona Norma. Sei lutar, mas não sou de confusão. Eu emprestei um dinheiro alto, uma parte de minhas economias para dar entrada no apartamento que vou comprar com minha noiva, que está brava comigo. Não posso perder de forma alguma. Mas vai ser na boa, garantiu e continuou perguntando. A senhora conhece aquele ditado? Se você tem com que me pagar, não me deve nada? Eu disse que não conhecia e ele explicou. No Nordeste, o credor procura sempre ver como o devedor vai poder quitar a sua dívida, ou seja, se há uma forma de compensação. Na verdade, eu já sabia que ele teria como me pagar antes de emprestar o dinheiro. Prosseguiu na explicação, mas eu ainda não tinha entendido como a questão se resolveria. Vou fazer o mesmo que fiz com minha cliente esses dias. Ela também não conseguiria pagar um serviço no dia marcado. Só que ela se adiantou e, meio envergonhada, explicou que não tinha previsão de data, me oferecendo sua TV como pagamento. E você aceitou a TV no lugar do dinheiro? Questionei. Claro, na hora, é uma TV 50 polegadas, seminova, que vale muito mais do que o serviço que ela me devia. Mas eu disse que quando tivesse o dinheiro, eu a devolveria. Mas ela falou que não pedirá a TV de volta. Quis se livrar logo da dívida. Ah, entendi. Sua ideia, então, é propor ao seu vizinho alguma troca? Sim, como ele tem carro, moto e condições, já avisei. Se ele não tiver o dinheiro, terá que encontrar outra forma de me pagar. Aceito um dos bens dele como forma de pagamento. Ele já concordou. Entendi a solução e encerrei o assunto. Agora voltando a Pedro Neco e a situação de seu amigo desesperado. A história, como disse, também envolvia uma soma alta em dinheiro e ele não cumpriu o prazo combinado de pagamento. Só que o caso ocorreu em 1930, numa região em que Lampião fazia justiça com as próprias mãos. Imaginem! O avô de Zé Preto propôs ao amigo que ele viajasse à cidade do credor, onde os pais de Jovelino moravam, e explicasse o caso e seu plano para conseguir o dinheiro, pedindo um novo prazo.
Foi com a ajuda dos pais de Jovelino, que eram conhecidos do credor, que ele tinha conseguido um empréstimo com a promessa de pagar em 1 ano. O dinheiro foi usado na terra, mas a seca naquele ano foi ainda pior e quase nada foi produzido. Não cumpriu o prazo e não tinha dinheiro para pagar. Estava agora decidido a vender a terra, caso não conseguisse se recuperar até a próxima colheita. Seu plano era bom, de acordo com o que disse o avô de Zé Preto. Ele pretendia conseguir um outro empréstimo para a lavoura com a garantia da terra e então pagar a dívida. Mas isso poderia demorar mais um bom tempo. Por isso, Jovelino estava com medo de que o credor aparecesse em sua porta e algo pior acabasse acontecendo com ele ou com seus pais, o que não era incomum nos tempos do cangaço. Jovelino acabou concordando com a sugestão de Pedro Neco. Era a única saída, enfrentar o credor. O avô de Zé Preto ofereceu a mula para a viagem, que duraria 3 ou 4 dias. Explicou que era melhor ele ir com a mula e não a cavalo, pois a viagem seria muito cansativa e o animal estava mais acostumado a longas distâncias. Era uma mula boa e a sela novinha, disse Zé Preto, relembrando o oferecimento do avô. Jovelino saiu numa segunda-feira e, pelos cálculos dos dois, em no máximo 1 semana já estaria de volta. O amigo despediu-se do avô de Zé Preto com tristeza no olhar. Temia que o credor não aceitasse o adiamento do pagamento. Pedro Neco prometeu orar por ele e procurou animá-lo. Afinal, Jovelino tinha um bom plano, observou. Tinha com que pagar fazendo o empréstimo ou vendendo a terra como planejava. Orientou que conversasse com calma e explicasse que fez a viagem pois estava comprometido com o pagamento. E lá se foi Jovelino. A viagem foi bem cansativa, mas tranquila. Ele conhecia aquelas estradas. Periodicamente viajava para lá para se encontrar com a família. Assim chegou no início do 4º dia, fazendo algumas poucas paradas para descansar, alimentar-se e beber água. Como tinha pressa de resolver o assunto que o vinha perturbando há tempos, assim que chegou à cidade, nem passou na casa dos pais. Foi direto para a fazenda do credor. No entanto, lá descobriu que ele tinha saído para uma curta viagem e voltaria no outro dia. Tinha mais um dia para se recuperar e se preparar para o arriscado encontro. Ele temia que essa fosse sua última noite. Acomodou-se ansioso na casa da família e dormiu um sono agitado. No dia seguinte, foi enfrentar seu credor. O encontro aconteceu no sábado à tarde. Mas, na terça, na quarta, na quinta, nem na sexta, tinha voltado para sua cidade. Após quase 2 semanas da viagem, Pedro Neco não teve notícias do amigo e, como todos os moradores da pequena localidade que acompanhavam o drama, começou a ficar muito preocupado. A esposa de Jovelino, mais ainda. Ela e todos temiam pelo pior. Sabiam o significado de dívidas não pagas, principalmente para aquele credor. O avô de Zé Preto tomou uma decisão no sábado pela manhã. Aguardaria mais 2 dias, e se ele não aparecesse, na segunda viajaria para saber o que havia acontecido. Iria com seu cavalo mesmo. Mas no sábado, já no final do dia, exausto, sujo e muito abatido, Jovelino apareceu na porta do comércio do avô de Zé Preto. Vários moradores se encontravam lá conversando sobre o que poderia ter acontecido e a maioria achava que já estava morto. Assim, foi com grande surpresa e também muita alegria que ele surgiu no estabelecimento do Pedro Neco. Um garoto saiu correndo com a missão de ir até a casa de Jovelino avisar a esposa enquanto ele contava sua aventura.
Quase sem poder falar de tão exausto, Jovelino sentou-se numa cadeira e aceitou a bebida oferecida pelo amigo. Cabisbaixo, arrasado, visivelmente envergonhado, contou para todos o que tinha ocorrido. Fui à fazenda no sábado e quando expliquei os problemas com a terra, que estava sem dinheiro e a ideia para pagar a dívida, ele não aceitou. Ficou muito nervoso e disse que eu não sairia dali sem pagar. Contou Jovelino, acrescentando que ficou apavorado, certo de que seu destino estava traçado. Iria morrer. O devedor, contou ele então, não acreditava que estava sem dinheiro, o que surpreendeu Jovelino, que insistiu em sua situação. Neste ponto, ele não conseguiu prosseguir o relato e começou a chorar. O avô de Zé Preto procurou acalmá-lo. Desabafe, amigo. Sei que foi difícil, mas agora está em casa, disse e Jovelino continuou. Ele não acreditava que eu não tinha dinheiro, apesar de eu explicar várias vezes. Até que eu entendi por que ele estava duvidando, disse enquanto todos acompanhavam o relato, ainda mais curiosos. Ele pediu que eu explicasse como tinha comprado aquela mula boa e uma sela nova. Daí me ameaçou. Você não vai sair daqui sem me pagar. É o dinheiro, a mula ou a vida? Todos ficaram em silêncio e ele prosseguiu. Expliquei então que a mula não era minha, e sim sua, Pedro Neco, mas não teve jeito, disse em lágrimas, quase suplicando pela compreensão do avô de Zé Preto para seu ato desesperado. Ele também não acreditou e me tomou sua mula. Tive que deixar, disse entre lágrimas e terminou o relato. Depois justificou a demora no retorno. Foi obrigado a voltar a pé. Todos foram saindo rapidamente, deixando Jovelino e o avô de Zé Preto sozinhos. Sabiam que agora havia outro problema sério a se resolver ali. Aos prantos, Jovelino disse que estava arrasado com o que tinha acontecido, pois foi resolver um problema com a ajuda do amigo e agora tinha um maior. Foi então que anunciou: vou colocar a terra à venda e se não conseguir, você fica com ela. Não ia esperar o empréstimo. O avô de Zé Preto, que ouvira tudo em silêncio, fez o amigo se levantar e disse: dê um abraço aqui, meu amigo. Tô feliz que minha mula salvou sua vida. Não se preocupe com essa dívida. Segundo Zé Preto, que ouviu do avô a história da mula salvadora, o amigo se recuperou financeiramente, mas Pedro Neco nunca aceitou o dinheiro em pagamento pela mula. Entendia que sua camurça havia salvado a vida do amigo e estava orgulhoso e feliz com essa nobre missão cumprida por ela. Foram amigos por toda a vida e Jovelino criou outras formas de compensação ao longo dos anos, ajudando Pedro Neco em tudo que era necessário. A dívida agora não era em dinheiro, mas de vida.